Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, nesta terça-feira, dia 12 de julho, já estamos aí quase na metade do mês de julho. Como passa o tempo, né? Então, de qualquer forma, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa, diretamente aqui da Paróquia São Pedro de Gramado, o nosso programa Bom Dia São Pedro. E bom dia, irmãos, né? Então, a antífona do nosso dia de hoje é a seguinte: contemplarei justificado a vossa face, e serei saciado quando se manifestar a vossa glória. Então, irmãos e irmãs, hoje, nesta terça-feira, o Evangelho é de São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Ouçamos então o Evangelho para podermos ter uma reflexão sobre ele, de como podemos colocar este Evangelho em nossa vida, conformando este Evangelho com a nossa vida e com essa nossa terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte dos seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo essas cidades teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, então, qual é a mensagem, qual é a reflexão que podemos fazer hoje destas ameaças e também desses ais que Jesus fala nesta leitura de hoje? Tiro, Sidônia, Cafarnaum, cidades consideradas pequenas e pecadoras. Agora, vejamos então o que nós podemos extrair desta leitura como mensagem para a nossa vida. A conversão é algo custoso, muito difícil converter-se, porque envolve abandono de afetos, envolve abandono de costumes, de tradições, de cultura e até mesmo de si mesmo. Então, vejamos, é muito custoso, muito difícil, mas não impossível. Por isso, a ação missionária de Jesus, embora muitas vezes fosse admirada, encontrou resistência, como nesse próprio texto que acabamos de ouvir, no capítulo 11 deste Evangelho, dos versículos 16 a 19. A missão de Jesus iniciou-se nas aldeias da Galileia, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Lá se realizaram sinais que atestam o reino de Deus. Mas, não obstante a isso, a adesão
foi muito pouca. Pouca adesão nestas cidades, nestas pequenas aldeias de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que estavam localizadas na Galileia, onde Jesus fazia a pregação, andava e pregava o evangelho do reino, sempre anunciando que o reino está próximo. No Antigo Testamento, Tiro e Sidônia, Sodoma, eram vistas como cidades pecadoras, pequenas, porém, apesar disso, são consideradas menos culpadas, pois não viram os sinais do reino realizados por Jesus. Então vejam, por mais pecadoras que essas cidades são, ou tivessem sido, Tiro, Sidônia, Sodoma, por mais pecadores que foram, eles não conheciam a revelação, não conheciam os sinais que Jesus fez para mostrar que o reino de Deus é possível e o reino de Deus pode se realizar aqui no meio de nós. Também os ais que Jesus pronuncia nesta passagem do Evangelho são o contrário das bem-aventuranças, ou seja, quem não é capaz de ver na pessoa e na missão de Jesus um apelo à conversão, esbanja, perde a última oportunidade da salvação. Então, onde nós vamos buscar a oportunidade da salvação? É em Jesus Cristo. Só em Cristo há salvação. Então, os sinais ditos ao Batista também devem contagiar toda e qualquer pessoa, ou então se fecham as portas do reino para ela. Então devemos buscar essas possibilidades de termos as portas do reino abertas para nós. Se nós deixarmos passar esta oportunidade, com certeza as portas do reino se fecharão e nós ficaremos para o lado de fora. Aqui recordamos aquela passagem das virgens prudentes e das virgens imprudentes, as que levam azeite consigo para manter as lâmpadas acesas, e as que não levam azeite consigo, e as lâmpadas delas se apagaram. O noivo chegou, as prudentes entraram e as imprudentes ficaram para o lado de fora. Então, se nós também não nos contagiarmos com a palavra de Deus, com o Santo Evangelho, com as Sagradas Escrituras, corremos o grande risco dessas portas, então, se fecharem, essas portas do reino se fecharem e nós ficarmos para o lado de fora. Quem não se sensibiliza diante de cegos, de coxos, aleijados, irmãos que necessitam de nós, irmãos que precisam, irmãos que passam fome, irmãos que estão presos, aqui lembrando as bem-aventuranças, aos irmãos que têm sede, não é? Tudo isso, bem-aventuranças. Então nós devemos buscar ir ao encontro das bem-aventuranças. Por fim, quem não se sensibiliza com tudo o que descreve as bem-aventuranças, os cegos, coxos, aleijados, presos, sem roupa, com sede, nós estaremos fechando, ou, quer dizer, nós não estaremos abertos ao reino de Deus. Então, o que nos abre a porta para o reino de Deus? O amor a Deus e o amor aos irmãos. Buscar no irmão que sofre o atendimento, a acolhida, o abraço fraterno. E principalmente a justiça seja feita para que todos eles também possam usufruir desta justiça que o próprio Deus tem para nos dar. Então, nesta terça-feira, que o Senhor nos abençoe, abençoe esse nosso dia, abençoe essa nossa mente
ilumine a nossa mente, ilumine o nosso dia, para que possamos perceber no irmão, na irmã, que necessitam e o nosso amor para com o próprio Deus. Amém? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então pedir que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, e de Beato Carlo Acutis, desça sobre vós, sobre vossas casas, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e até logo e até o próximo programa, se Deus quiser.